Definir suas próprias prioridades financeiras já é muitas vezes uma tarefa complexa, mesmo sendo uma definição individual. Agora pensa no tamanho da complexidade quando temos que conciliar expectativas de todos os membros de uma família, no momento em que essas pessoas vão fazer um planejamento familiar. Como podemos fazer na prática esse planejamento? Eu sou Adriana Magalhães e recebo agora a Clarissa Tolentino, que é psicóloga e educadora financeira. Vamos conversar sobre as questões que envolvem planejamento financeiro familiar. Oi, Clarissa, seja muito bem-vinda a essa conversa para esclarecer tantas questões que envolvem o planejamento financeiro familiar. A primeira pergunta é aconselhável buscar o planejamento financeiro em família? Obrigada, Adriana, a oportunidade. Espero poder ajudar, que as famílias tenham esse processo de uma forma mais natural, mais leve. Então, sobre a importância da participação familiar, com certeza, é muito importante que todos contribuam, e esse momento de contribuição, ele é essencial para definir os objetivos que aquela família tem, né? Que tem que ser o importante que sejam objetivos comuns, que todos entendam a importância. Então, nesse processo, a gente dá uma ênfase muito grande para a transparência. Então, a gente tem que ser transparente e coerente. Então, a gente tem que combinar o que a gente vai conseguir cumprir. É importante demais que a gente tenha esse alinhamento e que siga esse planejamento, né? Então, assim, é lógico que durante o tempo, a gente vai precisar fazer uns ajustes, né? Porque é lógico que acontecem coisas que a gente não consegue controlar. Mas a gente, com o diálogo, com respeito, com bastante empatia, né? De tentar ouvir as pessoas da família, a gente tem bons resultados, né? Aquele modelo de planejamento financeiro familiar em que uma pessoa definia tudo e pronto, acabou, ele não funciona mais hoje, né? A gente vê que isso tende a ser um modelo muito autoritário e que não é bem aceito nas famílias, além de ficar muito pesado para uma única pessoa controlar todo o orçamento, todo o planejamento. Pode ser mais leve, né? Se tiver essa divisão de tarefas e todos participem. Então é isso, todo mundo pode participar sim, é importante. Então, aí eu entendi então que as crianças participam desse processo, né? E é a partir de que idade que elas podem contribuir? Essa é uma questão que a gente tem que analisar de uma forma mais ampla. Primeiramente, incluir as crianças no momento do planejamento financeiro familiar é apenas uma das formas de se educar financeiramente, que é o nosso objetivo como pais, né, como adultos. Então, assim, não tem uma idade determinada para que a criança comece a participar do assunto dinheiro na família. Isso vai depender das características da família, do estilo de vida, das próprias características das crianças e de crianças e adolescentes, né? Envolver uma maturidade para entender o tema. E eles, porque o nosso objetivo é que eles tenham essa vivência da educação financeira, entendam que o dinheiro tem que ser usado com equilíbrio para trazer qualidade de vida, bem-estar, e não um motivo de estresse, né? Então, a gente não quer estressar mais as crianças. Então, assim, às vezes, elas tendo contato muito cedo com o orçamento e não tendo maturidade ainda, o planejamento, elas podem achar que, tá sobrando dinheiro demais e não me dão as minhas coisas porque não querem, ou, não, vai faltar, a gente vai passar necessidade, e isso gerar estresse, né? Então, existem várias formas da gente ir educando a criança até incluí-la no planejamento financeiro. Então, a gente primeiro explica que o dinheiro vem do trabalho, que a gente ganha um salário, que esse salário vai compor o orçamento, e o orçamento tem limites, então a gente tem que fazer escolhas, às vezes guardar primeiro, muitas vezes, né, guardar primeiro, esperar um pouco para então ganhar o que a gente quer, saber dividir, evitar desperdícios, que isso vai facilitar com que a gente consiga atingir os nossos objetivos, ter um consumo consciente de, eu preciso de tantos brinquedos, eu preciso de tantas roupas, e trazendo esses temas ao longo da infância mesmo, né? À medida que a criança for tendo maturidade, a gente vai evoluindo, né? Então, o objetivo é incluir de uma forma natural. E aí, quando a gente achar que eles estão preparados, trazer eles para o planejamento financeiro. Às vezes, com um item, em um tema, e aos poucos ir dando, assim, o máximo de informações, de modo que eles consigam participar também. É importante. Então, na prática, como é que é feito esse planejamento? Por exemplo, a família chama os membros, quando eles já têm uma certa maturidade, para tomar decisões mais importantes, como viagens ou mudança de escola, por exemplo, ou nas decisões cotidianas? O que você acha?
Então, Adriana, a gente aqui tem que trazer uma informação essencial. Na família, cada um tem um papel. Os adultos, ou pais, o responsável, ele vai tomar as decisões pela família. E isso tem que ficar bem claro desde o início, que as crianças participam, os adolescentes participam, mas a decisão final são dos adultos, que sabem o que é melhor. Então, a gente pode fazer um exemplo, a gente vai definir um passeio, uma viagem, convidar a família, por exemplo, e falar, olha, a gente tem um orçamento determinado de tantos reais, a gente vai viajar tantos dias, o que vocês gostariam de fazer? Nesse momento, pode até virar uma coisa lúdica, divertida, da família. Agora, uma mudança de escola já é mais delicado, porque os pais vão pesar uma série de fatores e eles que vão decidir. Então, assim, ajudar, assim, se possível, a criança pode sempre participar, mas sempre lembrando que a decisão final é dos adultos, é dos pais. E nesse processo, a gente vai ter frustração, com certeza, porque nem tudo vai sair como as crianças, adolescentes, nem como a gente mesmo gostaria. A gente não consegue comprar tudo que a gente quer. E isso faz parte da educação financeira também, de entender que às vezes a gente não vai ter tudo, a gente precisa esperar, a gente precisa poupar, para então alcançar os nossos objetivos. Faz parte do processo. Sempre com tentando ser mais leve possível, mais, assim, com diálogo, com amor, com carinho, com afeto, para tratar os temas, para que isso fique mais natural possível. Até ia perguntar que com certeza vão surgir conflitos, inclusive porque tem pessoas que são mais consumistas na mesma família, né? Uhum. E outras que gostam mais de poupar. Como é que a gente lida com esses conflitos na família? Adriana, a questão dos conflitos, eles vão surgir por diferentes temas nas famílias, né? O dinheiro é uma delas. Então, quando duas pessoas resolvem constituir uma família, elas vêm com histórias de vida diferentes. Vão ter muitas vezes, filhos e outras pessoas envolvidas que também pensam diferente. Então, são histórias de vida sobre dinheiro, sobre vida diferente, opiniões diferentes, vontades diferentes, e isso é um prato cheio para ter divergência, sim. O que a gente busca é exatamente conhecer. Para melhorar isso, é conhecer esses perfis. Algumas pessoas têm um perfil de poupar mais, outras são mais desligadas com o dinheiro, outras são desorganizadas, não gostam dessa coisa do organizar o orçamento, de juntar as contas, outros já são muito bons com planilhas, com organização, e gostam de fazer isso, né? Então, o que a gente pode fazer na família para melhorar um pouco esse processo é tentar ver quem pode cuidar de cada parte e ter sempre assim um espaço. A gente vai definir um tempo, a gente vai dedicar para essa tarefa de planejar o nosso orçamento, as nossas finanças juntos. E aí é ir observando, porque assim, tá dando muito conflito, então qual estratégia que a gente vai usar? A gente vai limitar o tempo, a gente vai conversar mais por e-mail, a gente vai fazer como? Mas é importante ter esse momento, porque quando a gente ignora, tende o conflito só ir crescendo, porque essa situação do um só controlar ou ninguém controlar tende a não funcionar. Então, sempre voltando, é importante se colocar no lugar do outro, ouvir. É possível atender essa demanda da pessoa? Incluir isso no planejamento? Não, não é possível. Então, o que é? Tentar chegar no meio termo, porque se todo mundo for atendido, conseguir ser atendido dentro do possível, a tendência é funcionar melhor. Tá, muito bem. E que instrumentos a família pode utilizar para fazer esse planejamento, para facilitar esse planejamento? Hoje em dia, a gente conta com uma série de ferramentas úteis, né, de tecnologia. Então, a gente tem aplicativos de telefone, a gente tem planilhas mesmo para serem usadas no computador, ou até um caderninho mesmo pode ser a ferramenta. O importante é a gente avaliar alguns aspectos. O quanto que aquela família, aquela pessoa tem afinidade com a tecnologia, e dedicar, como eu coloquei para você, um tempo para cuidar do seu dinheiro, porque só anotar ou registrar os gastos e não fazer uma análise não é fazer um planejamento financeiro. Eu posso ter um monte de informações, se eu não olhar para essas informações e ver se eu estou acompanhando meu planejamento, se eu estou conseguindo atingir meus objetivos, não vai adiantar muito, entendeu? Então, é assim, o melhor ferramenta é a que for boa para aquela família, a que aquela família conseguir se organizar para usar. E uma dica é que a gente pode ter uma versão resumida desse orçamento para conversar com os filhos e com os adolescentes, com as crianças que estão nessa família, porque eles não precisam ter acesso a todas as decisões financeiras dos pais.
ou adultos, né? Então, assim, é importante a gente ter essa versão resumida, que eles já vão conseguir acompanhar, mas sem entrar no detalhe, para evitar esse tipo de julgamento e questionamento de decisões que são do adulto, né, no caso. E Clarissa, a gente sabe que o descontrole financeiro pode interferir bastante nos laços familiares, né? De que forma que ele pode interferir nesses laços? Então, Adriana, isso vai além dos laços familiares só, até na saúde da pessoa, né? Pode comprometer muito a saúde, a qualidade de vida, ter desdobramentos, assim, de problemas sérios, né? Então, assim, no campo dos relacionamentos, as decisões financeiras ruins, infelizmente, elas geram um ciclo de culpa, de brigas, de buscar responsabilizar alguém e o outro, geralmente. E, se você não tivesse feito tal coisa, a gente não estava nessa situação, agora a culpa é sua, como é que a gente vai resolver isso? De ter essas dificuldades mesmo, né? E elas vão minando todos os outros campos do relacionamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar essa situação crescer muito, né? Então, um remédio para isso, assim, uma grande ajuda é o planejamento financeiro e acompanhamento desse planejamento, porque ele previne que a situação tome uma proporção muito grande a ponto de comprometer muito a vida do cotidiano ali daquela família, né? Então, assim, a gente sabe que não é um caminho tão simples, fazer esse planejamento demanda realmente tempo, encarar a realidade, às vezes se frustrar de ver que não vai conseguir o que queria, ter que abrir mão de algumas coisas, mas é o melhor caminho que a gente vê para uma família ter uma relação saudável com o dinheiro, para conseguir atingir seus objetivos, prosperar e viver bem. Isso é possível. A gente vê muitos casos em que isso é muito possível. Então, mesmo alguma família que está numa situação mais delicada, conversando com amor, com afeto e buscando realmente estar aberto a compreender o outro, a ajudar e mudar o comportamento, a gente consegue bons resultados. Ok, Clarissa, eu agradeço imensamente sua presença aqui nesse programa, tá? Tenho certeza que as famílias aprenderam alguma coisa hoje e, assim, o que você falou agora, né? Com amor e com afeto, a gente consegue contornar essas dificuldades, né? Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você, Adriana. Bom curso para todos. Tchau, tchau.